gente! Hoje a gente vai falar sobre arcadismo, ou também conhecido como neoclassicismo, e vocês já vão entender por que desses nomes. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber, falando um pouquinho do contexto histórico, não vou desenrolar muito aqui sobre o contexto histórico, mas só pra gente entender por que isso acontece, o que estava rolando socialmente falando, historicamente falando, por que a arte e a cultura, de um modo geral, se transformaram tanto durante esse período. O século XVIII na Europa, ele foi marcado por grandes mudanças científicas, então grandes avanços científicos. Inclusive, durante esse período que a gente vai chamar de iluminismo, a gente tem, por exemplo, a formulação pelo Isaac Newton da lei da gravidade, que é uma coisa que, inclusive, levamos em consideração até os dias de hoje, eu acho, né? Enfim, essas mudanças marcantes na sociedade, elas constituem um momento onde a religião se separa, se despoja da arte, certo? Da arte, da ciência, da filosofia, da sociologia, de um modo geral. Então, enquanto a sociedade passava por essas grandes mudanças, a gente vai chamar esse período de iluminismo, pois iluminismo é uma palavra cognata do verbo iluminar, e iluminar tem a ver com esclarecer, colocar luz àquilo, certo? E se coloca luz àquilo, você consegue observar aquilo de uma maneira melhor, compreender aquilo mais claramente. Por isso que a gente vai dar a esse período o nome de iluminismo, porque quando a gente tem um grande avanço científico, né, então um progresso onde diversas leis, conceitos e técnicas foram atualizados, a gente provavelmente vai conseguir olhar com maior clareza para aquilo. O que significa isso? Quando a gente tem um olhar mais justo e com maior ordem para as questões sociais, logo, isso pela lógica do iluminismo, né, desse período aí, logo a gente tem uma sociedade mais feliz, onde essa questão da felicidade vai... mais feliz, tá? Mas onde essa questão da felicidade vai abraçar um maior número de pessoas. E o motivo para que essa felicidade, né, abraçasse um maior número de pessoas e fosse maior é explicado pelo fato de que a gente vai ter a razão e a ciência sendo os cernes da explicação de todas as coisas. Quando a gente toma uma atitude se baseando na razão e na ciência, isso quer dizer que as coisas vão ser mais justas para todas as pessoas. Logo, felicidade maior para o maior número de pessoas na sociedade. Lembrando que a gente está falando da sociedade do século XVIII, que é quando o iluminismo se desenvolve. O estilo artístico, principalmente voltado à produção escrita desse período, ele vai ter dois nomes. Então a gente vai poder encontrá-lo com dois nomes. Um deles é arcadismo, que é um nome um pouco mais clássico aí, que a gente consegue encontrar em mais livros e tudo mais. E um outro nome é neoclassicismo. O nome arcadismo, ele deriva da palavra Arcádia, que é uma região na Grécia onde pastores e poetas viviam chefiados pelo deus Pan e dedicavam-se exclusivamente ao pastoreio e à produção poética, então a poesia, e viviam em perfeita harmonia com a natureza. Já o termo neoclassicismo, onde a palavra neo quer dizer novo, isso vai fazer a gente entender que é algo baseado em algo antigo, porém com algumas características novas, tem influência ali da arte antiga greco-romana, que também era a arte que influenciava os artistas do Renascimento. Quando a gente fala que os neoclássicos imitavam os antigos, logo os greco-romanos na arte, a gente não quer dizer que eles imitavam literalmente, que era uma cópia cuspida e escarrada. Na verdade, eles só aceitavam e seguiam algumas convenções artísticas dos clássicos. Quando eu digo clássicos, eu estou querendo falar sobre os artistas da arte clássica. Agora, a gente vai para algumas características do arcadismo, do neoclassicismo, dentro da literatura. Então, como é que isso se traduziu em características de texto escrito na literatura? A primeira característica é a que o eu lírico é a voz que fala no poema, ele assume a posição de um pastor. Mas a gente não tá falando de pastor de igreja, tá? A gente tá falando de pastor que vive lá no pasto com os bichinhos, vaquinha, nanana. Também existe lá no arcadismo a comparação entre o meio rural, né, o campo, e
os centros urbanos. Sempre na poesia vai existir a comparação entre essas duas localidades. O meio rural, né, o campo, e a cidade, o meio urbano. E aí, puxando isso, a gente vem para a terceira característica, que é o pastor, no caso o eu lírico, que é a voz do poema, ele se integra àquele meio rural. Ele se integra ao meio rural. Isso quer dizer que ele menospreza os centros urbanos. Se integra como se ele fizesse parte daquele meio rural, como se fosse uma coisa, né? Ele e o campo são a mesma pessoa, a mesma coisa, e o meio urbano é menosprezado. Uma quarta característica é que os poemas Árcades, eles exaltam a vida simples como a vida ideal. Então a vida no campo, que seria a vida simples, é só imaginar uma vida no campo, uma vida simples, mas a vida no campo, a vida simples, seria a vida ideal. Então esse tipo de contexto vai ser sempre apresentado nas poesias Árcades, que inclusive vou colocar daqui a pouco aí um exemplo para vocês. Uma outra característica, uma quinta característica, é que o bucolismo, então essa característica bucólica, ela vai aparecer muito nos poemas Árcades. O que é bucolismo? É essa vida pacata, sossegada, calma, tranquila. É imaginar você viver num campo onde não acontece muita coisa, tem silêncio, não tem carro, não tem prédio, se a gente for trazer isso para a atualidade. Bom, vamos usar aqui um soneto do Cláudio Manuel da Costa, que foi um escritor do arcadismo brasileiro, nascido em 1729, falecido em 1789. Vamos encontrar algumas características do arcadismo aqui nesse soneto. Logo na primeira estrofe, ele diz o seguinte: torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nestes oiteiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. O que isso quer dizer? A gente vê ele voltando aos montes, ele até cita oiteiros, né, que tem a ver com essa elevação, com essa coisa de monte. Ele diz que está voltando, né? Ele está voltando de um lugar onde, teoricamente, ele utilizava um traje de corte rico e fino. Então, ele volta do centro urbano para o campo. Ele não é um homem do campo, né? Ele já foi um homem da cidade, mas agora ele quer ser um homem do campo. Então, além de o eu lírico se colocar na posição de pastor, da pessoa que vai viver no campo, ele também já faz a comparação entre o centro urbano e o campo, mostrando que ele prefere estar no campo, pois ele sabe muito bem como é viver na cidade. Então a gente percebe já a comparação. Nessa primeira estrofe, a gente tem duas características do arcadismo. A primeira é o eu lírico assumindo o ponto de vista de um pastor, e a segunda é a comparação entre o campo e a cidade, que é muito frequente no arcadismo. Na segunda estrofe, onde ele diz: aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Tem mais ali um momento onde a gente consegue perceber que ele está vivendo no campo, inclusive ele está citando outros companheiros, né? O lírico cita outros companheiros dele e chama esses companheiros de vaqueiros. O que significa um vaqueiro? A pessoa que lida com a vaca, quer dizer, ele está lá lidando com o gado. A gente não lida com gado num centro urbano, a gente lida com o gado no pasto. Então, mais um indício que o eu lírico, ele vive aí essa vida de pastor. A terceira estrofe fala o seguinte: se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Olha aqui mais uma característica do arcadismo, que é quando o eu lírico integra seu campo menosprezando os valores da cidade. Ele está dizendo que choupana, né, uma casinha que fica lá no campo, tem mais apreço, né, tem mais preço, tem mais valia do que a cidade. E, inclusive, é mais encantador do que a cidade. Então, aqui na terceira estrofe do soneto, a gente consegue perceber mais uma característica do arcadismo. Ele diz, então, que aquele lugar onde ele vai viver, onde ele está vivendo, chega a ter mais preço e mais valia do que, em termos de valor financeiro, uma casa que estaria na cidade.
E a última estrofe do soneto que diz: aqui descansa a louca fantasia, e o que te agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Mostra claramente, né, que ele primeiro diz que a paisagem do campo é tranquila, sonora e harmoniosa, além da gente perceber o tal do bucolismo, que é mostrar como é bom e é prazeroso viver naquele ambiente de paz e tranquilidade, onde nada acontece. E aí, pra gente fechar, como uma sexta característica, a poesia Árcade, né? Então, tudo que é escrito de poesia Árcade tem a utilização de uma linguagem muito simples, não igual o barroco, cheio de linguagem rebuscada, cultismo e conceptismo que deixa a gente louco, não consegue entender quase nada. Lá no arcadismo a gente vai ter uma linguagem muito simples na poesia, né? E o verso ele vai ser branco. O que é um verso branco? É um verso sem rima. Então a maioria dos versos eles vão ser brancos, não vão rimar com outros versos dentro de uma estrofe ou num contexto geral do poema. Cansei.